Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao curso de Lógica de Programação para Leigos. Eu sou o Fábio Moraes, eu sou o professor desse curso e esse curso está sendo feito como projeto de extensão para a minha faculdade. Só relembrando e reafirmando, esse curso não tem nenhum vínculo com a faculdade. Ela não faz o material, não revisa, não aprova e nem desaprova tudo que eu estou fazendo aqui. Acontece que a faculdade tem uma matéria chamada projeto de extensão, e o objetivo do projeto de extensão é espalhar o conhecimento da área para pessoas que não estão estudando dentro da faculdade. Então eu, através desse curso, venho cumprir esse objetivo da matéria: espalhar o conhecimento da área para pessoas que não estão na faculdade de programação. Dado esses avisos, então vamos começar aqui bem do iniciozinho. Qual a proposta desse curso? O que eu quero fazer com esse curso aqui? Esse curso tem o objetivo de te ensinar o básico sobre programação. E eu vou reafirmar aqui, o básico. Eu não vou te ensinar os fundamentos da programação. Isso é diferente. O básico é aquilo que o iniciante deveria saber. E os fundamentos é aquilo que o mestre domina. Você não vai sair daqui trabalhando na Google, trabalhando na Amazon, no Mercado Livre, no Itaú, ou seja lá aonde seja o seu sonho. Você não vai sair daqui qualificado para o mercado de trabalho. Porém, eu vou te dar as ferramentas, eu vou te dar a base para que você consiga dar os seus primeiros passos na área, para que depois que você saia desse curso, você consiga estudar outras coisas sem dificuldade, porque o básico é o básico de qualquer coisa que você for estudar. Então, quando você for estudar conteúdos mais avançados, eles dependem do básico. Todo o conteúdo de programação está, querendo ou não, indiretamente ou diretamente, ligado ao básico. Então você tem que saber o básico, senão você não consegue aprender coisas mais avançadas. Então o meu objetivo nesse curso é esse, é te dar essa introdução à área de programação, para que você não perca muito tempo também. Talvez você simplesmente não goste da área. Então, fazendo esse curso e vendo que você não gosta da área, você já pule fora e não perca mais seu tempo. Então, nesse curso aqui, eu vou te ensinar como um programa funciona. Nós vamos fazer nossos próprios programas, que lembrando, serão coisas simples, não coloque muita expectativa em cima disso, ok? E ao final desse curso, na finalização dele, eu vou te dar um norte de para onde seguir. Eu vou te dar algum caminho das pedras, te sugerindo coisas para você estudar depois que você já sabe e já entende o básico, ok? Isso é muito importante depois que você termina de estudar o básico, porque são muitas coisas. Então eu vou te dar algum norte para poder se guiar depois desse curso. Agora contando um pouquinho da minha história, ok? Então vamos lá. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês poderem ter algum tipo de empatia, para a gente poder se conectar e criar algum tipo de conexão aqui, ok? Eu iniciei o estudo de desenvolvimento de jogos lá para 2012, 2011. Nessa época, eu era uma criança e o meu sonho de criança era trabalhar fazendo grandes jogos, fazendo, por exemplo, God of War, fazendo Sekiro. Não, esses jogos não existiam na época, no caso, mas trabalhando em desenvolvimento de jogos no geral. Eu queria ser um grande desenvolvedor de jogos. E não foi só em 2011, 2012 que eu comecei a estudar. Na verdade, eu já iniciei e parei o desenvolvimento de jogos muitas e muitas vezes, mais de 15, para ser mais exato. E eu sempre parava na mesma parte, que é quando chegava a bendita da programação. Eu sempre desistia nessa parte. Eu não tinha determinação para continuar, até porque crianças no geral não têm muita determinação, só algumas. E eu não conseguia entender. Simplesmente aquele conteúdo não encaixava na minha cabeça. Eu não entendia de maneira alguma o que era programar, o que eu estava fazendo. Eu até conseguia copiar o que o professor estava fazendo na aula, mas eu não conseguia entender o que ele estava fazendo. Então eu desisti muitas vezes de desenvolvimento de jogos por causa da programação. E isso aí durou até 2015, mais ou menos. Depois eu parei de tentar estudar programação. E lá para 2020, no meio da pandemia, eu já era um adolescente. Então eu tava com muita ânsia de saber, meu Deus, o que eu faço depois que acabar meu ensino médio, né?
Então eu comecei a estudar programação com o curso do Gustavo Guanabara, aquele curso de Python, iniciando em programação. Eu desisti também, tá? Por que eu desisti? Porque eu não via como aquele curso, eu aplicando as coisas daquele curso, eu poderia fazer algo que tivesse valor, para que alguém comprasse o que eu estivesse fazendo, ou que para uma empresa me contratasse e eu continuasse fazendo o que eu estava fazendo. Eu não via como aquelas aulas poderiam se transformar em um trabalho para mim, em uma realidade. Isso acabou me desanimando e eu desisti no meio do curso também. Até que em 2022 eu fiz um curso de programação, mas dessa vez foi presencial, e essa não foi a única diferença. Esse foi o melhor curso de programação que eu já recebi na minha vida, ok? Foram 6 meses de curso e aquele professor tinha uma didática inigualável. Eu nunca vi um professor com uma didática tão boa quanto aquele. E olha que eu já fiz vários cursos de iniciando programação na Alura, assim, eu gastei quase R$ 1.200 assinando a Alura, com Gustavo Guanabara, na EBAC também, cursos na Udemy. Eu já fiz vários cursos de iniciando em programação, que eu nunca vi alguém tendo a didática que esse cara tem. Esse cara tem uma didática fenomenal, foi o melhor professor que eu já tive, e assim, ele conseguiu realmente me introduzir no mundo da programação. Então o meu objetivo aqui é, pelo menos, tentar replicar um pouco dessa didática incrível que esse professor meu tinha, para tentar te introduzir também nessa área de programação, ok? Esse é o meu objetivo. Como eu disse, esse curso teve duração de 6 meses, e depois disso eu continuei estudando. Foi meio difícil saber o que estudar, mas eu continuei estudando. E o meu objetivo, depois de estudar bastante, era pelo menos conseguir um estágio na área. Eu acho que eu não tinha, na verdade, talvez eu ainda não tenha, nível suficiente para ser um desenvolvedor júnior. Júnior seria o primeiro estágio, né? Tem desenvolvedor júnior, depois vem o pleno, sênior e tem outros cargos acima também. Mas o júnior seria a porta de entrada para quem quer trabalhar com programação. E eu achei que eu não tinha nível o suficiente para ser um júnior. Porém, talvez eu tivesse nível suficiente para ser um estagiário. E para fazer estágio, você precisa estar vinculado a uma instituição de ensino. Então, por causa disso, eu resolvi fazer faculdade. Então, em 2023, eu comecei a fazer a faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas. Consegui um estágio, mas não foi programando, foi numa área correlata. Em 2024, eu consegui um estágio em programação, desculpa. Hoje eu sou desenvolvedor na empresa Cielo, a empresa de maquininha de cartão. E essa foi a minha jornada como programador. Eu queria mostrar ela só para vocês verem que eu já desisti várias vezes, tá? Aqui eu só coloquei, no caso, 2 pontos de falha, que foi lá em 2012 e em 2020, mas eu já desisti várias vezes de programação. Mas no final das contas, hoje eu estou aqui, eu estou trabalhando com programador, eu sou desenvolvedor. Então eu queria mostrar que mesmo você desistindo do curso momentaneamente, isso não é motivo para desistir para sempre. Existe uma diferença entre você desistir e você ser um derrotado. Então vamos lá. Requisitos para fazer minha aula, tá? Se você não tiver esses requisitos, pode fechar, vai ver TikTok, vai assistir série, vai fazer qualquer coisa, sai com os amigos, pede uma pizza, não importa. Se você não tiver esses requisitos, você não pode fazer as minhas aulas, ok? Primeiro requisito, ter acesso a um computador, ou desktop, ou notebook, tanto faz. Linux, Mac, Windows, tanto faz. Ter acesso à internet, ter um lugar silencioso para você poder estudar, sem ninguém te distrair, ninguém falando com você, um lugar em que você possa focar. E, pelo amor de Deus, cara, põe o seu celular no silencioso. Tipo assim, eu tô muito confortável na minha cadeira. Tipo, muito confortável. Então eu sei que dá trabalho se levantar, deixar o celular lá num cômodo muito longe pra ele não te incomodar. Eu também não faço isso, é muito chato. Então, uma coisa que eu faço é, eu pego meu celular, eu desligo as notificações dele pra que ele não vibre e não faça som. Porém, mesmo eu fazendo isso, ele ainda acende a luz quando recebe uma notificação. Então eu deixo ele de cabeça para baixo. Assim eu não vejo a luz da notificação e eu consigo ficar com o celular no mesmo ambiente sem ele me distrair tanto, tá? Então eu recomendo que você faça o mesmo. E determinação. Eu preciso que você esteja engajado aqui nas aulas para que as coisas consigam fluir. Se você ficar só copiando o que eu estou fazendo, não vai adiantar de nada. Eu vou fazer o máximo para que
você consiga entender o que eu estou fazendo. Eu vou fazer o meu máximo para fazer a melhor explicação possível. Mas às vezes, talvez você não entenda a minha explicação, tá? Então você está livre para buscar outras fontes de informação, outros canais no YouTube, blogs, ChatGPT, Google, qualquer coisa, tá? Se você não entende a minha explicação, procure outras fontes sobre o mesmo assunto, tá? O que não falta na internet hoje é informação. O que eu estou fazendo com esse curso aqui é dar essa informação de forma estruturada, mas sim, você pode pegar outras fontes, se não entender comigo, não tem problema nenhum, ok? Mas eu preciso que você tenha essa determinação para a gente conseguir fluir aqui no curso. Então vamos lá. Vou até beber uma água que eu já falei bastante. Agora sim, vamos para a primeira aula do curso realmente. A primeira coisa que nós vamos aprender hoje. E a primeira aula do curso é: qual é o trabalho de um programador? Eu quero falar um pouco aqui sobre o que um programador faz no dia a dia, o que ele não faz, o que ele faz exatamente, Tá, ele fica na frente do computador o dia todo, mas o que isso significa? Então vamos lá. Eu queria abrir um site aqui com vocês. Esse site aqui, ele mostra as especificações de um processador, ok? Todo computador tem um processador. Se não tem processador, não é um computador. Esse processador foi lançado em 2024. E o processador, caso você não saiba, é como se fosse o cérebro do computador. Tá? Então, por isso que eu disse que computador não existe sem processador. Porque é como se fosse um humano sem cérebro. Não é um humano. Não vivo, pelo menos. Então, o processador é a principal peça do computador, se podemos dizer assim. E eu queria focar em uma especificação aqui. Essa especificação. Frequência Turbomax. E a frequência Turbomax é 4.7. Mas o que isso significa na prática? Então vamos lá. 4.7 GHz significa isso aqui. Mil, milhão, bilhão. Significa que esse processador, a cada segundo, realiza 4.7 bilhões de operações por segundo. Tá, mas o que é uma operação? Simplificando bastante as coisas, é como se fosse um cálculo, uma conta, matemática mesmo. Aqui eu estou falando de soma, subtração, divisão, multiplicação. Então sim, simplificando bastante, um computador consegue fazer até 4.7 bilhões de contas, de cálculos por segundo. Então basicamente o processador ele é a melhor máquina que o ser humano já inventou para calcular. É a melhor calculadora que existe no mundo, é um processador. Olha que esse aqui nem é um processador tão avançado assim, tá? Ele é um processador de entrada, não é tão avançado. Existem processadores que sim, são muito melhores que ele, muito mais avançados que ele. E esse aqui também, ele tem 4 núcleos de performance, tá? Então dá pra gente multiplicar isso aqui por 4 também. E sim, teoricamente, esse processador conseguiria fazer 18 bilhões de cálculos por segundo. Isso é muito cálculo. Como eu disse, isso aqui são operações, tá? Na realidade são 18 bilhões de operações por segundo. Então alguns cálculos um pouco mais complexos, como por exemplo fatorial ou radiciação, exponenciação, eles podem demorar mais de uma operação para serem realizados ou concluídos. E até mesmo operações de soma, com números muito grandes, também podem demorar mais operações para serem concluídos. Talvez 15, 20, não sei o número exato, mas com certeza mais de um. Então isso aqui não é necessariamente que ele consegue fazer 18 bilhões de contas por segundo, mas são... Mesmo assim é muito melhor que um humano, muito melhor do que qualquer ser humano na face da Terra. O processador é a melhor calculadora que existe, ok? Então, eu falei que o computador ele é muito bom em fazer cálculos, e realmente isso é verdade, mas eu não demonstrei. Eu acho que essa parte de demonstrar é importante. Então aqui, você não precisa entender o que eu escrevi aqui. Você só precisa saber que esse código, a função dele é contar de 1 até 100 mil. É só isso. Eu mandei o computador contar de 1 até 100 mil. Então agora a gente vai executar esse código para ele realmente contar. Então vamos lá. Quando eu clicar Enter, ele vai executar o código. E eu quero que vocês se reparem em quanto tempo ele demorou para contar de 1 até 100 mil.
Nesse caso aqui ele também está exibindo todos os números na tela e, nossa, já acabou, foi bem rápido. Então, como você pode ver aqui, ele contou de 1 até 100 mil e foi bem rápido. Inclusive, ele exibiu todos os números na tela. Se eu quiser aqui, eu posso conferir se ele realmente contou de 1 até 100 mil. E ele fez isso porque eu mandei. O computador, ele não tem vontade própria, ele só faz o que a gente manda. Então, nesse caso aqui, ele contou de 1 até 100 mil. Mas isso aqui foi relativamente demorado, tá? Isso aqui demorou o quê? Talvez uns 15 segundos? Não sei. Mas isso foi demorado porque eu mandei ele imprimir na tela. Eu tenho esse outro código aqui também, que ele conta de 1 até 1 bilhão. Você não ouviu errado, é de 1 até 1 bilhão, tá certo? É 1000, milhão, bilhão. Ele conta de 1 até 1 bilhão, mas ele só vai mostrar o resultado final, tá? Então, nesse caso, que o computador não tem que perder tempo exibindo esse resultado na tela, isso vai ser ainda mais rápido. Então, vamos lá. Tá aí. Foi muito mais rápido do que o 100 mil nesse caso, porque ele não teve que exibir na tela. Exibir na tela exige um processamento a mais. Mas nesse caso ele contou em menos de meio segundo. Literalmente ele contou de 1 até 1 bilhão em menos de meio segundo. Então eu queria demonstrar isso, que o computador ele é muito, muito, muito eficiente em fazer cálculos. Nesse caso aqui é só um cálculo de adicionar mais um. Ele vai contando de 1 em 1. Ele pega o número anterior e soma mais um. 10 mais 1 dá 11. Ele exibe o 11, depois pega o 11 e exibe... faz 11 mais 1 e exibe o resultado que é 12, e assim por diante. É um cálculo simples de soma, que é extremamente rápido para o computador fazer. Então, quando eu digo que o computador é muito bom fazendo conta, é disso que eu estou falando. E existem outros cálculos aqui mais complexos que eu posso botar o computador para fazer, e ele vai fazer em pouquíssimo tempo. Então, eu só queria demonstrar essa velocidade, essa agilidade do computador em realizar cálculos, em realizar operações. O processador consegue fazer contas matemáticas, como eu disse, então soma, subtração, divisão, multiplicação, operações como logaritmo também, qualquer conta matemática, na verdade. Ele também consegue fazer operações booleanas. E o que é uma operação booleana? É isso aqui. Basicamente isso aqui. Opa. Eu posso perguntar para o computador para ele comparar dois números. Então, por exemplo, eu posso perguntar para ele se 5 é maior do que 2. Que obviamente a resposta vai ser... Não, sim, desculpa. Eu me confundi agora. A resposta vai ser sim. 5 é maior do que 2. Então você faz essa pergunta para o computador, comparando dois números, e ele consegue te responder um sim ou um não. Também, claro, ele vai responder o não se você perguntar assim, se 3 é maior do que 10. Você faz essa pergunta para o computador e ele vai te responder, obviamente, que não é maior. Então, o computador consegue fazer dois tipos de operações. Aritméticas, que é toda essa parte matemática, e também booleanas, que são operações que resultam em sim ou não. Então, agora, vamos para um exemplo prático. Vamos supor aqui que você quer calcular a área de um triângulo, ok? Caso você não saiba, essa é a fórmula do triângulo, para você calcular ele. Então, de entrada, o que você vai colocar de entrada para o computador? Nesse caso, dois números. Coloquei aí 4 e 8 só para ter algum exemplo. Então, esse 4 e 8, eles vão entrar no computador. Porém, como eu disse, o computador ele não sabe o que fazer com esses números. Será que ele tem que somar? Será que ele tem que multiplicar? Será que ele tem que subtrair? Será que ele tem que dividir? O que ele faz? O nosso trabalho como programador é escrever, falar para o computador como ele deve processar as coisas. É isso que a gente faz. A gente explica como processar. Então, nesse caso aqui, a gente explica que você tem que pegar um número, multiplicar ele e dividir por 2 o resultado. E aí o computador faz isso e me devolve aqui 16, que seria o resultado dessa operação. É só isso, uma coisa muito simples. Esse aqui é todo o processo do computador. Ele sempre pega um número, ou mais números, de entrada, faz um processamento e entrega uma saída. Essencialmente é isso que o computador está fazendo o tempo todo. Ele é uma super máquina de pegar a entrada, processar e te dar uma saída. É isso que ele faz o tempo inteiro. Nesse caso aqui, o que a gente ganha em eficiência? Se eu quisesse calcular
a área de somente um triângulo com números pequenos, sim, eu poderia fazer na minha mão ou na minha cabeça, não teria problema nenhum. Agora imagina que você tem uma lista com 1 milhão de triângulos. E você quer saber a área de todos eles. Para um humano fazer isso, seria impraticável. Não impossível, mas muito impraticável. Então, o que você faz é ensinar para o computador, ensinar é uma palavra forte. Você vai dizer para o computador como ele deve calcular, você passa os números que você quer, ele vai calculando. 1 milhão de triângulos, cara, em alguns minutos ele vai calcular tudo, todas as áreas para você. Talvez em até segundos, dependendo aí de algumas variáveis. Mas o computador consegue fazer cálculos de maneira muito eficiente. Você só precisa dizer como fazer, porque ele não sabe o que você quer, ok? Como eu disse, tudo no computador é número. Para o processador, qualquer coisa é número. Ele não entende algo diferente de número ou de sim ou não. Tudo que ele entende é isso, números e sim e não. Então eu queria explicar um pouco mais dessa parte sobre como o computador funciona. Se você está vendo esse vídeo agora em uma tela, muito provavelmente ela tem essa resolução aqui. 1920 por 1080. Então a sua tela, nesse exato momento, na sua tela, tem 2 milhões de pixels. Esses pixels podem ser de qualquer cor, branco, vermelho, amarelo, verde, azul, e cada cor tem um número que representa ela. Então são bastante números aqui para fazer uma imagem no seu computador. Esse vídeo aqui no YouTube provavelmente está sendo rodado a 24 quadros por segundo, o que significa 24 imagens por segundo. Afinal, um vídeo é isso, nada mais é do que uma sequência de imagens que dão uma ilusão de movimento. Então, o tempo todo, o seu computador está recebendo esse vídeo pela internet, ele processa esse vídeo e ele te entrega o número que representa a cor de cada um desses 2 milhões de pixels na tela 24 vezes por segundo. Ou seja, o computador faz muitos cálculos por segundo só para exibir essa imagem aqui que você está vendo agora. E sim, se você tem uma placa de vídeo, na verdade esse cálculo está sendo feito pela placa de vídeo e não pelo processador. Mas isso é só um detalhe. Se você está me ouvindo agora, o som está chegando pela sua internet, no seu computador. O seu computador processa esse áudio e envia para o seu fone de ouvido. E o seu fone de ouvido, o único trabalho dele é exibir esse áudio. Mas o áudio, ele veio do processamento do computador, ok? Não teria forma desse áudio ser reproduzido se ele não fosse processado antes. Então, tudo que você faz no seu computador tem que ser processado, basicamente. Isso são só exemplos de saída, no caso. Mas a saída poderia ser um arquivo, por exemplo. A saída poderia ser um PDF, um Excel, um Word. A saída poderia ser, por exemplo, uma impressora, né, uma folha de impressora. Poderia ser um projetor. Poderia ser várias coisas essa saída. Mas tudo que essas saídas têm em comum é que elas são números. Porém, a gente tem aparelhos tecnológicos que podem transformar essa saída de números que não fazem sentido pra gente, para uma imagem, por exemplo, que faz muito sentido pra gente. Vou beber um pouco d'água. E aqui, nós também temos dispositivos de entrada muito comuns também. Por exemplo, o mouse. Como é que o mouse funciona? 120 vezes por segundo, ele vai enviar diferença da posição atual dele para a posição que ele estava antes. O mouse, ele não sabe onde ele está. Ele não sabe a mínima ideia se ele está em cima, se ele está embaixo, na esquerda, na direita, se ele está no Brasil, na China ou na Coreia. Mas o que ele sabe é a diferença da onde ele estava para onde ele está. Isso o mouse consegue saber, ele tem tecnologia para isso. E ele envia essa diferença com um número para o computador, e assim a gente consegue mexer o nosso mouse. Lembrando que esse processo ocorre 120 vezes por segundo. Tem que ser assim, porque senão a gente não sentiria o mouse sendo fluido. Pelo menos 120 vezes. Se você tem um mouse gamer aí, muito provavelmente isso ocorre 1000 vezes por segundo, ou até 8000 vezes por segundo, no caso de mouses que são mais exigentes, mais profissionais. O teclado também é uma forma muito comum de dar entradas para o computador, né? Cada tecla que você clica no teclado
ela é, na verdade, um código, um número, que é enviado para o computador, ele processa e faz o que tem que fazer com essa tecla. Tá? Então, isso são formas muito comuns de entradas e de saídas em um computador. Mas lembrando aqui que a entrada também poderia ser um arquivo, como no exemplo dos triângulos. No caso, a entrada seria ali um documento de planilha com com todos os triângulos, todas as medidas dos triângulos, e a saída seria uma outra planilha com o tamanho da área de todos os triângulos. Então, arquivos também podem ser entradas e saídas de um computador. E agora, eu queria dar um exemplo sem fórmula matemática aqui, porque eu sei que muita gente que começa tem medo de matemática. Até alguns programadores têm medo de matemática às vezes, tá? Isso não é tão raro assim. Então eu queria dar um exemplo com um cartão de crédito. Quando você está fazendo uma compra de cartão de crédito, tudo que você tem que fazer, nesse caso a entrada, seria o seu cartão mais a senha. E a saída é que a sua transação ou é aprovada ou é negada. Porém, existe literalmente uma dezena, talvez até uma centena de verificações que o seu cartão faz para verificar se essa transação não é fraudulenta. Se essa transação ela não deveria existir, né? É o sistema antifraude. Então, coisas, por exemplo, que tem que passar aí nessa checagem para ela ser validada com sucesso. Primeiro, seu CPF, sua localização também. Afinal, você não pode fazer uma compra lá no Nordeste e 10 minutos depois fazer uma outra compra física no Sul. É impossível viajar tão rápido assim essa distância. Então, localização, checado. Se você tem saldo ou se você tem crédito. A confiança da sua conta também, o nível de trust, né, na sua conta. O valor da compra, para saber se não é algo muito usual que você faz, se é comum esse valor que você passa no cartão. Confiança no estabelecimento, porque se for um estabelecimento conhecido por fazer lavagem de dinheiro, a transação pode não ser aprovada. E outra coisa também, se o valor não é incomum, né? Afinal, se você transacionar 7 mil reais na Magazine Luiza, pode ser porque você estava comprando um iPhone. Mas se você transacionar 7 mil reais numa hamburgueria, isso não é uma coisa tão comum, né? Você pode gastar ali 100, 200, 300 reais numa hamburgueria, como a McDonald's ou BK. Mas 7 mil é algo bem comum. Então, possivelmente, essa transação também vai ser negada. Então, como eu disse, isso são só algumas validações, tá? O cartão de crédito faz várias validações para saber se essa transação é ou não fraudulenta. E todas essas verificações são feitas pelo computador. Como? Um programador sentou e passou ali horas e horas e horas escrevendo essas regras, literalmente escrevendo, no caso, digitando essas regras. Ele mandou essas regras para o computador e abriu um programa, e esse programa processa as transações bancárias. Nesse caso aqui não é só um computador, tá? Porque tem agentes diferentes envolvidos nessa transação. Então tem o banco, que é um agente, tem a bandeira, que é um agente, tem a adquirente, que no caso é a empresa da maquininha, tem o estabelecimento. Então não é só um computador que faz isso, são vários. As regras estão espalhadas um pouco em cada computador. Mas o princípio é o mesmo. Um programador sentou, digitou, escreveu essas regras para o computador. Ele abriu um programa e esse programa fica rodando essas regras para cada transação feita no Brasil e no mundo. Ou seja, ele perdeu ali, vamos supor que ele perdeu 2 meses da vida dele escrevendo todas essas regras detalhadamente para que elas estivessem certas, ok? Bom, pode até ter demorado 2 meses. Se o cara ganha 10 mil reais por mês, a empresa gastou 20 mil reais só para ele escrever essas regras. Mas a partir do momento que essas regras estão escritas, elas podem ser usadas infinitas vezes. Afinal, é só deixar o programa ali aberto no computador que ele vai validando as transações, dizendo se é fraudulento ou não. Ou seja, para as empresas, vale a pena contratar nós que somos programadores, porque a gente pode até demorar para fazer algo. Mas quando esse algo está pronto, ele pode ser usado infinitas vezes. Literalmente infinitas vezes. Só precisa de um computador para ficar calculando e validando isso. Se ocorrer alguma mudança de regra na validação,
essa mudança de regra vai ter que ser escrita no código também, vai ter que ser testada para ver se está tudo certo, subir para produção e pronto, a regra terá sido alterada e tudo certo. Então é por isso que para as empresas vale muito a pena contratar programadores, porque o código, o mesmo código pode ser utilizado várias e várias e várias vezes. Como eu disse aqui, só repetindo e reforçando o exemplo do triângulo. Se eu quiser calcular somente um triângulo, cara, talvez não valha a pena escrever um código só para isso, é mais fácil fazer na mão. Mas se eu quiser calcular a área de 1 milhão, 2 milhões, 1 bilhão de triângulos, nesse caso, é muito tempo que eu vou gastar com cada triângulo. É mais fácil eu mandar isso para o computador. E ele calcula para mim. Eu só preciso dizer como fazer isso. Então tá aí. Esse aí é o dia a dia de um programador. É o que eu faço todo dia. É escrever código para o computador interpretar e seguir as regras que eu mando ele seguir, ok? Espero que você tenha gostado dessa aula. Eu gravei ela umas 4 vezes até ficar boa. Sei que ainda tem alguns erros, principalmente erros de dicção. E eu quero ir consertando isso ao longo do curso. Talvez eu tenha sido exagerado em alguns momentos eu fiquei ansioso, nervoso, mas eu espero realmente que eu tenha conseguido transmitir um pouco do meu conhecimento para você. Então, muito obrigado e te espero na próxima aula. Tchau, tchau.